Clube Pet CBN, com Tatiana Saque. Tatiana Saque, médica veterinária, está sempre conosco às quartas-feiras. E a pesquisa hoje dos SRDs, sem raça definida. Não é isso, doutora Tatiana? Boa tarde, Mário. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Exatamente, os vira-latas são os preferidos da população brasileira. É? De quanto assim da população? Olha, parece que mais de 32% dos cães são sem raça definida no Brasil e 52% dos gatos. Mas isso é o que a pesquisa está dizendo, tá? Eu acho que tem muito mais vira-lata do que isso. E pela sua experiência, é porque é mais barato também, se você adotar um bichinho vira-lata, que você comprar um animal de raça? Não, na verdade não, né, Mário? Assim, o que acontece, existem alguns, assim, existe um mito de que vira-lata não adoece, né, não fica doente, que eles são mais resistentes, o que na verdade é válido para algumas situações específicas, assim, quando a gente fala de doenças de caráter hereditário, né, e você vai ter raças com predisposição a determinadas doenças que o vira-lata não vai ter, né, mas todo vira-lata está propenso a adoecer cronicamente, a ter um problema de pele, a ter um problema de coração, a ter um câncer, enfim, ele está tão propenso quanto qualquer outro animal. Tá. O vira-lata tem uma característica específica ou por ser uma mistura de raças, ele não tem umas características específicas assim como determinadas raças? Por exemplo, eu não sei, vou citar, o labrador é mais vigilante, o poodle é mais carinhoso, o vira-lata é possível definir assim, doutora? Então, é assim, se o cão for um mestiço, né, porque às vezes a gente também chama de vira-lata todo mundo, né, mas existem os mestiços, que são os cães que têm mistura de raça, então pode ser, por exemplo, um poodle com vira-lata, ou um labrador com vira-lata, ou um pastor alemão com rottweiler. Aí, quando você tem um animal mestiço, você tende a ter o aparecimento de determinadas características da raça naquela mestiçagem, né? Então, por exemplo, você pode ter um vira-lata mestiço de labrador que adora ir buscar bolinha, né? E ele tem esse comportamento de buscar porque é da característica do labrador ser um animal que busca e traz. Ele é um caçador, ele não é um caçador, ele é um buscador de pato. Ele vai lá, busca o pato e traz para o caçador, né? Então, se você tiver um SRD, na verdade, mestiço, ele pode ter característica da raça da qual ele é mestiço. E as doenças também podem acontecer. Mas eu não entendi muito bem assim. Mestiço é uma coisa e vira-lata é outra? Ou todo mestiço é vira-lata? Então, não. O mestiço, ele é um cão que você, olhando para ele, você identifica determinada raça, né? Ou se você fizer um teste genético, por exemplo, você vai ver que aquele animal tem um DNA de uma determinada raça. O cão sem raça definida, você não identifica, ele não tem um padrão específico, mas ele também, você não identifica a mestiçagem dele na aparência, por exemplo. Tem animais que às vezes eu atendo no consultório e eles chegam aqui e falam assim, é vira-lata. Aí você olha para o animal e fala assim, olha, esse animal está parecendo mestiço de Fox Paulistinha, por exemplo. Né? É verdade, acho que a avó dele era Fox Paulistinha. Então você consegue identificar determinadas características. O cão sem raça definida, ele não tem uma característica específica, ele pode variar de porte, ele pode variar de tamanho, de cor, inclusive de habilidades. A gente fala que o vira-lata seria um animal com todas as potencialidades, ele poderia aprender qualquer coisa que os cães de determinadas raças aprendem. Maravilha. Você tem a lista das raças que seguem aí o vira-lata, entre as mais populares aqui no Brasil? Olha, tem. Sem raça definida, 32%, Pitbull 7%, o Poodle 6%, Pastor Alemão 5%, Pinscher 5%, o Shih Tzu 6%, Yorkshire 3%, Labrador 3%, mas eu vou te ser bem sincera, eu acho que ainda falta algumas representações aqui
nessa pesquisa. Por exemplo, o Spitz é um cão que hoje em dia está muito em alta, a gente percebe um aumento explosivo dos Spitz pelo Brasil afora. O Golden Retriever, muita gente tem preferido, às vezes, o Golden ao Labrador. Então, assim, acho que pode ter uma subrepresentação aqui nessa listagem. Entendi. Em relação aos gatos, a maioria também são gatos sem raça definida. Os gatos, 52%, sem raça definida. E depois? Mas, assim, e depois vem o siamês, né, que é 16%, e, na verdade, a grande maioria dos siamês que a gente vê, eles não são siameses puros, eles acabam sendo animais mestiços, mas que predominam as características do siamês. 16%. 16%. 3% de persa, 3% de angorá, outras raças 10%, e 16% das pessoas não sabem a raça do seu gato. Deve ser SRD também, então vamos somar aos 52%. Eu tenho uma dúvida aqui, Mário. Boa tarde, Tati, tudo jóia? Boa tarde, Adalberto, tudo bem? A gente sempre ouviu falar que aqui o cachorro vira-lata, vamos supor aí, né, o sem raça definida, eles podem comer de tudo, né? Eles não têm restrição alimentar, você pode dar qualquer coisa que eles comem. Queria saber, doutora Tati, é mito ou é verdade? Olha, é mito, mas o que a gente percebe, né? Por exemplo, você tem um animal jovem de 1 ano, 2 anos que vive na rua, um vira-lata, e esse animal passou toda essa vida dele fuçando no lixo, comendo coisas indevidas, comendo resto de comida, às vezes um alimento estragado, não sei o quê. Já passou mal algumas vezes por conta disso, acabou se recuperando sozinho, porque ninguém estava lá para ver, né? E então esse animal, de certa maneira, ele acaba tendo um trato gastrointestinal um pouquinho mais resistente. Pode ser que sim, porque ele se acostumou dessa maneira, né? Ao passo que se você pega um cachorrinho ali de raça, né, que está acostumado a vida toda a comer a mesma ração, não sai da dieta, tudo direitinho, de repente você vai lá e dá uma pele de frango frita para ele comer, esse animal tem uma chance maior de passar mal, porque ele nunca entrou em contato com aquele alimento, né? Mas não porque o vira-lata, o vira-lata sofreu um desafio maior, digamos assim, e acostumou, entendeu? Mas a gente não deve dar qualquer coisa para os nossos vira-latas comerem. Eles têm que comer uma ração de qualidade, evitar ficar fuçando no lixo, né? Evitar comer resto de comida, vale para os de raça e vale para os sem raça. Perfeito. Ok, Adalberto? Fechou. Já que você está falando de comida, então tem pergunta para você aqui, Eliana. Perguntei, doutora, se pode completar a ração do cachorro com um pouco de arroz. Olha, arroz, carboidrato é sempre o que o animal menos precisa. Inclusive a gente, né? Vale pra gente também. Carboidrato, assim, o animal ele não tem tanta necessidade, assim. Eu acho que se você quer fazer uma complementação, se não houver nenhuma restrição de saúde, nenhuma doença ocorrendo, né, se não tiver um problema crônico, você pode complementar com um legume, uma fruta, você pode colocar um franguinho desfiado na ração, ele vai ter um valor muito mais nutritivo para o animal, um frango desfiado, por exemplo, do que um pouco de arroz. Agora, se você quer fazer um agradinho só para o animal comer melhor, misturar ali uma colherinha de arroz no meio da comida, não vejo problema, entendeu? Mas não é uma coisa com um alto valor nutritivo que vai fazer diferença na vida do animal. Perfeito. Ainda na alimentação, Good Cowboy, nosso ouvinte. Estou com uma dificuldade para emagrecer minha cadelinha. Ela é daquela salsichinha. Tem 2 anos e é castrada. Aquelas ações light ajudam mesmo? Dúvida do Good Cowboy. Então, depende muito, né? Depende muito. Assim, existem animais que realmente eles têm uma predisposição maior à obesidade, e no caso, os salsichinhas são um deles, junto com o labrador, junto com o beagle. Muitas vezes esses animais farejadores, eles acabam sendo muito glutões, muito gulosos, e aí pode existir uma dificuldade desse animal emagrecer. A castração também colabora um pouco assim nessa dificuldade. A ração light, ela pode eventualmente surtir um efeito ou estabilizar o ganho de peso, mas às vezes precisa de uma estratégia nutricional para esse animal emagrecer primeiro, e a hora que ele atingir um peso adequado, ele passar a comer um alimento light,
entendeu? E aí teria que conversar com o veterinário e fazer um plano de emagrecimento para esse animal poder atingir um peso pelo menos razoável. Perfeito. Doutora Tatiana Sack, obrigado. Até a próxima semana. Eu que agradeço. Até a próxima semana.